Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 147, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18, é aquele que fala assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. E estudaremos hoje os itens de número 3 ao 5, que fala sobre a porta estreita. A porta estreita, né? Como é que funciona isso? Vamos entender bem aí todo esse processo no estudo de hoje, tá ok? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Não tem erro, toda sexta a gente coloca lá um novo vídeo. Além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, a página de preparo ela vai ser do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado daquelas palavrinhas. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. E até mesmo o tira dúvidas, você vai encontrar também. Mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Mandou o zap para cá, a gente vai respondendo, tá? Nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas. Isso é garantido, tá bom? Se você preferir o bom e velho e-mail, olha aqui o e-mail, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. O e-mail é uma frase, né? Amor, perdão e fé, @gmail.com. Aí você bota o @gmail.com. Manda também o e-mail, a gente sempre vai respondendo, vamos aí tirando as dúvidas, né? Pra gente poder aprender cada vez mais sobre esses valores, essas questões aí, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. Bom, para você que também curte Facebook, gosta ali de curtir, compartilhar, você sabia que a gente tem uma página lá? Não sabia? Você não sabe qual é a página? Então olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Você escreve tudo junto, Evangelho no Lar 2012, tá? Clica no curtir, clica no compartilhar. Faz igual a Cristina Nunes. A Cristina Nunes, toda segunda-feira ela tá curtindo, tá compartilhando lá, né? Então, ó, vamos levar adiante aí essa ideia, né, do Evangelho no Lar. É muito importante, tá certo? E a gente informa também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você entra lá e vai acompanhando aí a nossa grade de programação, os dias e os horários do nosso Evangelho no Lar, tá certo? Também informamos que daqui a pouco tem a fluidificação da água. Prepara aí o copo, prepara a jarra, prepara aí o vasilhame, tá? Pra gente fazer a fluidificação da água. Muita gente fala, mas Sérgio, isso é um vídeo, é uma gravação, como é que vai fluidificar a água se é uma gravação? Repara, você assistindo essa gravação, você não vai conseguir fluidificar a água que está aqui comigo. Porque essa aqui, ó, já vai ter sido fluidificada, eu já vou ter até bebido dessa água e tudo mais. Realmente, essa que está aqui não. Mas quando você está fazendo o Evangelho no Lar, você está ao vivo. É água que está aí na tua frente que tem que ser fluidificada. E ela será, ok? Quando a gente faz a prece, a mentalização, a sua água, ela é fluidificada sim, tá? Então pode pegar sim a água, a jarra, o copo, o vasilhame, aí, como você preferir, tá? Para que a gente faça então a fluidificação da água durante o estudo de hoje. Para dar início, vamos começar então com a nossa prece de abertura.
Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, onde agradecemos a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram conosco, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, num clima de muita paz, num clima de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos dar início ao estudo do Evangelho, tá certo? Então, página de preparo. Aqui, ó, livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 20, cujo título é Porta Estreita. Olha só, qual é o estudo de hoje? Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 3 ao 5, cujo título é A Porta Estreita. E a página de preparo, livro Vinha de Luz, capítulo 20, cujo título é A Porta Estreita. Que coincidência, hein, Sérgio? Não foi coincidência, não. Deu um trabalho danado para a gente pegar todo esse material da coleção Fonte Viva e colocar ele compatível com cada capítulo, cada estudo do Evangelho que a gente faz. Então, o que nós fazemos aqui não é uma leitura aleatória. Quase todo mundo faz leitura aleatória. Abre ao acaso, são leituras maravilhosas, faz aquela leitura, mas nem sempre aquela leitura tem a ver com o assunto que está sendo estudado no Evangelho. No nosso caso, não. Ele sempre tem a ver. É por isso até que algumas pessoas às vezes mandam mensagem: Sérgio, hoje você levou mais tempo na página de preparo do que no estudo do Evangelho. Eu falo, porque você não prestou atenção. Porque essa página de preparo, ela já está falando sobre o tema que será abordado no estudo do Evangelho. Tá certo? Então, livro Vinha de Luz, capítulo 20, Porta Estreita. Vamos então ver o que o Emmanuel tem aí para nos explicar. Ele começa então com uma citação, com uma frase de Jesus, que foi anotado por Lucas no capítulo 13, versículo 24. O que Jesus falou então? Vamos ver. Ele falou o seguinte: porfiai. Porfiai. Meu Deus, é por isso que a gente tem que botar o significado das palavras, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai, quer dizer, lute, trabalhe, se esforce por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, Jesus, ele fala, né? Vai para a porta estreita. Muita gente daqui a pouco vai querer e aí, ó, não vai poder. Certo? Então, mas vamos entender que porta estreita é essa, né? Então, o Emmanuel começa a nos explicar da seguinte forma. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele fala assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, a alma considera na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Quando a gente vai reencarnar, quando a gente se programa, né? Quando a gente está, eu estou lá como espírito e eu falo assim, vou programar a minha encarnação. Você quando vai viajar, você não programa uma viagem? Aonde você vai se hospedar, a quantidade de roupa que você vai levar, quanto de dinheiro que você vai utilizar. Você não se programa? Para você poder viajar? Quando nós reencarnamos, nós também fazemos uma programação.
E quando você está viajando a trabalho, você não leva, você não se planeja. Pera aí, eu vou viajar, eu vou trabalhar desse horário, eu vou montar isso, vou montar aquilo. Essas encarnações nossas, elas não são a lazer. Elas são a trabalho, a objetivo de progresso, de evolução, de desenvolvimento. Então a gente faz essa programação. E aí eu quero o quê? Eu quero passar pelas provas. Eu quero enfrentar logo os obstáculos para eu ser aprovado e eu poder ir logo crescer, poder ir adiante, não é isso? Então eu falo, pode me mandar essa prova, pode me mandar essa dificuldade, pode me mandar esse parente difícil, esse chefe aqui que ele não é muito legal, esse vizinho aqui que é desagradável. Pode mandar tudo isso. Agora, a gente vai trabalhar muito o quê? De aprender a lidar com essas dificuldades, a superar dificuldades. Então, o Emmanuel continua falando assim, ó, reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Não é sofrer por sofrer, eu vou pegar um chicote nas minhas costas, pá, 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 não. Esse é um sofrimento que não adianta nada. Às vezes tem aquele pessoal que deita lá naquela cama cheio de espetinho, né, cheio de espinha, cheio de prego, né? O sofrimento também não vai levar a nada. Outros ficam andando descalço na brasa, não vai levar a nada também. A gente fala aqui de sofrimentos purificadores. Então, às vezes eu peço para... Outro dia eu estava fazendo um comentário, acho que foi aqui mesmo no Evangelho do Lar. Quando uma pessoa fala assim, Deus dai-me paciência. E muita gente acha que paciência vai ser assim, um copo com 300 ml de paciência, eu tomo e pronto, adquiri paciência. Outros falam, Deus dai-me coragem. Então, acho que vai ter também um copinho com 300 ml de coragem e ela bebe e vai ter coragem. Gente, quando a gente pede paciência, coragem, por exemplo, o que eu estou pedindo? Como é que eu vou aprender a ter coragem? Deus vai mandar para mim situações de perigo. Ah, meu Deus, eu não quero perigo, eu quero coragem. Mas exatamente, como é que você vai ter coragem se você não vivenciar situações de perigo? Vão ter situações de perigo para que você possa aprender a enfrentar, aprender a resolver. E isso é o que? É uma forma de progresso e de evolução. Então, quando eu peço coragem, eu vou receber situações de perigo. E aí, o que ocorre? A coragem é o meu objetivo. É importante para a minha evolução como espírito. Mas viver situação de perigo incomoda muito o eu encarnado. Então a gente vive, até quando a gente trabalha com a psicoterapia em filosofia reencarnacionista, as pessoas que ligam, fazem terapia online, fazem pela internet, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, que pode fazer, a gente trabalha muito essas questões sobre aquilo que é importante para a tua evolução como espírito. Ela muitas vezes incomoda o teu lado encarnado. Então é sobre isso que ele coloca, é a chamada porta estreita, certo? Então ele coloca, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia, né, tem ansiedade pelo sacrifício que redime, que liberta, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Eu tenho que enfrentar isso aqui, eu enfrento, vai, manda, mas eu não sei nem por que eu estou enfrentando. Não, mas eu quero enfrentar. Então muita gente faz isso. E pela lei do livre-arbítrio, ela recebe isso, mas por ela não entender, ela reclama. A grande maioria dos encarnados passa por isso. Ainda não entende, não consegue enxergar por esse lado, e aí fica realmente, né? Por que Deus faz isso comigo? Que mal fiz eu a Deus? Etc. E começa a reclamar. Sem parar para perceber, peraí, isso
está incomodando o eu encarnado, mas é muito importante para a evolução do eu espírito. Ah, agora comecei a entender um pouquinho. Ok, vamos lá. Então ele coloca, né? Obtém, então eu como espírito pedi essa oportunidade de reencarnar, aí ele fala, obtém o vaso frágil de carne. O vaso frágil de carne quer dizer esse corpo aqui encarnado. É um corpo frágil. É um corpo que um dia vai morrer, que um dia vai acabar. E eu que não cuide dele durante a minha encarnação, para ver como é que, né? Fica 3 dias sem se alimentar direito. Pega uma friagem, não fica doente. Olha como é frágil esse nosso corpo físico, né? Então quando ele fala obtém o vaso frágil de carne, é esse corpo, tá? Em que se mergulha para o serviço de retificação, de correções, né, de ajustes e aperfeiçoamento. Então eu aqui vou utilizar essa ferramenta, que é esse corpo físico, para meu aprendizado, minha correção e evolução. E aí o Emmanuel começa a falar aqui, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Vamos supor assim, quer ver? Você de repente é um cara que gostava de gastar dinheiro, se endividava, ia lá para um cassino, jogava o dinheiro todo, ia no jockey, gastava tudo em corrida de cavalo, e aí acabou o teu dinheiro. E chegam as contas para pagar. E aí, olha, você vai ter então a oportunidade, ó, eu vou te dar o dinheiro, mas agora você usa para trabalhar, você usa para pagar as contas. E aí o cara recebe aquele dinheiro e ao invés dele pagar as contas e ficar livre daquela dívida, sabe o que ele faz? Ele vai de novo para o cassino, ele vai de novo para a corrida de cavalo e aí ele se endivida mais ainda. Então tem espíritos que reencarnam e acabam aumentando a sua dívida. Alguns estão quitando as dívidas e outros podem estar aumentando a dívida. Por quê? Quer fazer o caminho mais fácil. Vamos fazer uma coisa boa? Vamos estudar? Vamos ajudar alguém? Ah, não. Vamos ao cinema. Estudar é chato. Ah, trabalhar é chato. Claro que o trabalho não é uma coisa. Mas eu ter a responsabilidade, hora de trabalhar, hora de curtir o lazer, vamos curtir o lazer, né? Mas a maioria prefere as portas largas. Então, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, com medo de ter que se sacrificar, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Ah, eu quero que faça para mim, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, tá bom. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Ou seja, literalmente, né, como se fosse o cara estava cheio de dívida para pagar, recebeu a chance de ter o dinheiro, de pagar aquelas contas, e ele resolveu gastar mais ainda. Ficar lá na curtição, ficar lá na farra dele, né? Vai fazer o quê? Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade, a doença, né, lhes requisita o corpo para as transformações da morte. Aí quando já envelheceu, ou às vezes está novo, né, está numa cama de um hospital, está naquilo tudo. Ai, meu Deus, me arrependi tanto disso e daquilo. E aí falam, né, ah, se fosse possível voltar, pensam todos, né? Então, a pessoa só vai enxergar, ó, lá na frente, depois que colocou tudo a perder. E aí vem um arrependimento enorme, né? Porque teve a oportunidade e não aproveitou. Vamos refletir até que ponto você que está aí nos assistindo possa pensar, ai meu Deus, quanta oportunidade que eu joguei fora. Não pode. Veja, se você está
encarnado. É porque você ainda tem possibilidade. Sérgio, mas eu fico dentro de casa, eu não tenho como sair de casa mais, eu tô com uma doença, eu tô limitado, eu tô numa cadeira de roda, não dá para eu andar, não dá para ajudar ninguém. Dá para ajudar. Dá para você fazer alguma coisa. E muitas coisas podem ser feitas hoje com a ferramenta da internet. Vocês querem um exemplo? cvv.org.br é o site do Centro de Valorização da Vida, que você pode entrar lá, se cadastrar, fazer o curso de atendimento pela internet e da tua casa. Você pegar 3 horas por semana. 3 horas, numa semana inteira. Você não consegue ter 3 horas? Uma partida de futebol leva 2. Né? Com tempo de desconto e acréscimo, intervalo, leva 2. O tempo de uma partida de futebol e meia. Uma partida e meia, você não consegue praticar uma caridade, uma ajuda, conversar com as pessoas que estão desesperadas, que estão em amargura. Olha como é que você tem a chance. Estou dando aqui um exemplo entre milhares que tem, é só procurar pela internet, né? Se eu estou encarnado, é porque eu ainda tenho possibilidade. Ainda tenho a possibilidade. E posso ser, sim, instrumento de ajuda, de auxílio, de amparo ao meu próximo. Tudo isso, com certeza, ainda pode ser feito. Então, eu posso sim lamentar o passado que eu não fiz lá atrás. Mas, lembra o que o Chico Xavier falava? Não podemos modificar o nosso passado, mas podemos hoje construir um novo futuro. Então agora é a hora. Se você já faz, já ajuda, ótimo. Se você ainda não faz, para de ficar se lamentando e se arrependendo e vamos buscar a partir de agora. Ok? E aí agora tem aqueles que não querem nada mesmo, né? E aí ficam naquela aflição quando já está aos 45 do segundo tempo, né? Como se diz. E aí o Emmanuel fala: com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo, né, de louvor, de satisfação, se devotariam então para a felicidade dos outros, né? Então, eu tenho a oportunidade, né? Joguei fora, desencarnei, já desencarnei. Poxa vida, eu tive a chance e não aproveitei. Isso com aqueles que desencarnam, esse sentimento de arrependimento é muito comum. O próprio Chico Xavier falava que o maior comentário, o maior sentimento de todos aqueles que desencarnavam era: eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor, eu desperdicei uma chance valiosa. Ok? Então, aí queria reencarnar para ser instrumento de ajuda, de auxílio ao próximo. Tá ok, né? Aí o Emmanuel diz: mas é tarde, né? Já desencarnou. Rogaram, pediram a porta estreita e receberam, mas recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, volta para a fila. Vai para a fila para você ver se reencarna de novo. E dessa vez, quando reencarnar, falando bem no popular, toma vergonha na cara e começa a fazer as coisas certas. Gente, se você não fez ou se não está fazendo, a gente vai ter a oportunidade. Mas até que ponto a gente... Mas quando será que nós vamos aproveitar verdadeiramente a nossa encarnação? Querem uma reflexão? Pensa aí com bastante carinho. Se você reencarnasse, se você fosse desencarnar agora, ou daqui a 3 dias... Sérgio, não quero pensar nisso não. Pera aí, vamos só rapidinho. Se por acaso viesse a ter um desencarne, você acha que os amigos espirituais iriam te dar os parabéns? Você iria ser parabenizado ou você seria consolado? Olha, desencarnou, mas olha quanta coisa boa que você fez, quanta coisa boa que você faz. Olha quanta gente que você ajuda.
que você auxilia, que você, né, teve paciência, tolerância, alegria, paz com as pessoas. Olha, meus parabéns! É isso que você de repente entende que os mentores vão te dar? Ou será que os mentores iam falar, né, você ia desenvolver a paciência e não teve, você teve a chance de ajudar, não ajudou, fica triste não, tem outra chance, depois tem outra chance. Seria parabenizado ou consolado, hein? Então, a porta larga ou a porta estreita? Porque a porta larga é fácil, né? Para fazer as coisas. Repara, para você ir para uma festa, convite para ir para festa, convite para viajar, para passear, todo mundo te chama. Agora, convite para fazer uma coisa, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma obra de caridade, vamos auxiliar, vamos preparar aqui um almoço aqui para as pessoas que estão passando fome. Geralmente o pessoal não se anima muito não. Então, a porta estreita e a porta larga. Eu volto a dizer aqui, eu peço apenas que as pessoas não entrem num exagero. Sérgio, não posso curtir o cinema, a saída, porque tem gente que aí na hora que vai sair, que vai curtir, fica sentimento de culpa. Não, você tem que curtir, tem que sair sim. Mas por que não pode também dedicar um período no teu dia para fazer alguma coisa de bom, uma coisa de útil aí ao teu próximo, né? Então, é isso que ele coloca sobre a porta larga e a porta estreita. E aí a gente chega no Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 3 ao 5, tá? Ele começa então no item 3, a citação de Mateus, capítulo 7, a citação de Jesus, que está anotada por Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então ele fala o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quanto apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram, né? Então, a porta pequena é o quê? É aquele, vamos trabalhar, vamos... Você quer ver uma coisa? E ainda tem até uma coisa que é interessante, né? Porque a turma que vai da porta larga ainda tem a inveja daquele que foi pela porta estreita. E ainda tenta fazer o cara que foi pela porta estreita de se sentir culpado. É uma grandeza isso. E hoje em dia, com a televisão, então, nossa! Se você conquistou alguma coisa na vida, trabalhou, você tem que se sentir culpado. Olha o outro que não tem nada. Mas espera aí, será que aquele outro não tem nada? Às vezes pode realmente não ter nada, porque houve uma fatalidade, houve uma dificuldade. Mas a gente tem visto uma inversão de valores muito grande. Eu gosto muito de contar uma situação, né? Vou falar aqui. De repente... Você tá na tua juventude, 14 anos, 15 anos, 16, 18, 20 anos, e os teus amigos ficam na rua jogando bola, fica soltando pipa, fica de conversa mole, fica lá no bar tomando bebida, tomando cerveja, bebendo, aquela coisa toda, a semana inteira. E chama você pra ir lá pra aquela curtição. E aí você fala, olha, eu vou jogar bola, mas só um pouquinho. Eu vou conversar aqui, mas só um pouquinho. Depois eu tenho que ir para casa. Mas vai para casa para quê? Eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar. Você... E a pessoa vai e trabalha, né? O convite para a porta larga ele é enorme. E todo mundo vai para a porta larga. Aí esse cara, daqui a pouco ele estuda, ele cresce, ele vai para uma empresa, ele começa a crescer, ele começa a ganhar bem, começa a ficar legal... Começa a ter o dinheiro dele, que de repente já permite a ele de curtir, de aproveitar, de fazer algumas coisas. E aí aquele pessoal lá, olha só, tá metido a besta agora, ó, tá isso, tá aquilo, né? Ele deu sorte na vida. E começam, peraí, deu sorte não. Aquele cara lá que estudou, ele foi pela porta estreita.
E a turma lá que continuou do mesmo jeito, que não cresceu nada, ainda quer fazer o outro se sentir culpado. Coitadinho da gente, a gente não tem nada. Mas peraí, você não tem nada porque você não fez nada. Se você começar a fazer, você pode conseguir também. Então até que ponto existe essa situação, hein? Então vamos começar a prestar atenção naquela porta estreita. Vai ter gente criticando, isso vai ter. Vai ter gente falando, olha só, ele fica ajudando o outro, né? É um trouxa mesmo, né? É um bobalhão, fica ajudando. O que o outro vai fazer por ele? O que ele vai dar em troca? Tá. Vai lá, ajuda, faz o bem, que fazer o bem é bom, gente. Apenas isso, né? Então, a gente começa a perceber essas situações. E principalmente na hora do desencarne, aí é que vem tudo. Será que você vai ser parabenizado ou será consolado numa hora de um desencarne, hein? O que você me diz? Vamos continuar aqui a leitura. Ele agora pega uma passagem no item 4 e no item 5, né? Aliás, no item 4, que foi anotado por Lucas, capítulo 13, versículos 23 ao 30. Então, Jesus colocou assim, né? Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, qual foi a pergunta que fizeram? Senhor, serão poucos os que se salvam? E respondeu-lhes. Então Jesus respondeu, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la, atropelar, né? Entrar no peito e na raça, né? E não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, aí ele já faz uma comparação, né? E fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. Então ele vos responderá, não sei de onde sois, não sei de onde é que você é, não. Por-vos-eis, vai se pôr a dizer, né? Comemos e bebemos na tua presença, e você nos instruiu, nos ensinou lá na praça pública. E aí ele vai dizer, eu não sei de onde é que você é, não, afasta de mim. Todos que vocês aí que estão praticando a iniquidade, a injustiça, o mal. E isso vem uma reflexão muito interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa frequenta a casa espírita, ou a sua igreja, a sua religião, qualquer que seja, né? E aí aprende esses valores da prática do bem, de fazer as coisas certas, de ser instrumento de ajuda, de amor ao próximo, e por aí vai. E o que acontece? Aprende e estuda, mas na prática não faz nada disso. E depois, falando assim no popular, né? Parece que quer dar uma carteirada, né? Numa hora de chamar. Não, olha só, eu frequentava lá, né? Naquela casa espírita. Eu fiz parte lá, ó. Olha lá nas reuniões, tem a minha assinatura em todas as palestras. E mal sabe que isso talvez até complica aquela situação. Como assim complicar, Sérgio? Porque eles vão falar, olha, então o teu caso é pior ainda, meu filho. Porque você aprendeu como é que era a coisa certa. E não fez por quê? Você numa hora que chegar, né? E falar, lá, desencarna, vai ser parabenizado ou conformado, ou consolado, né? Aí a pessoa vai falar, não, olha, eu não fiz nada, não fiz nada, não ajudei quase ninguém, mas eu fazia o Evangelho no Lar com o Sérgio, 225 vídeos, assisti todos, fazia tudo. Eles vão falar assim, ué, por que você não botou em prática então? Nós conhecemos os vídeos do Sérgio, talvez eles falem até isso. Nós conhecemos os vídeos do Sérgio, ele fala toda hora aqui do Evangelho, né? Das lições da prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, da fé. Qual delas você praticou? Então é muito importante a gente vestir a carapuça, né? E vamos trabalhar no bem, ok? Então, continuando aqui. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros são dele expelidos, expulsos. Abraão, Isaías, eram aqueles profetas que falavam, vamos fazer o bem, vamos fazer as coisas certas e tudo mais,
e a turma ficava debochando, como o próprio Jesus também debochavam de Jesus demais, né? Tem gente que debocha até hoje. Às vezes eu vejo aí nos canais de televisão, né? Tem alguns artistas, sei lá, cada um usa o humor do jeito que quer, mas eu acho que quando usa o humor desrespeitando, os caras se vestindo de Jesus e falando um monte de besteira, né? Sei lá como é que fica isso. Tá bom, né? Olha aí a porta larga e estreita. Ok? Então a pessoa perde um pouquinho a noção, né? Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião, né? Do Norte e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, os que forem primeiros serão os últimos. Então ele continua aqui falando, né? Aí vem o item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais negativas, né? Ruins, né? E porque o maior número envereda, né? Segue pelo caminho do mal, infelizmente, né? E estreita é a porta da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado ao homem que a queira transpor, para vencer as suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então ele coloca isso, né? Todo mundo é convidado para fazer alguma coisa de bom. Agora vai quem quiser, né? Vai fazer o quê? Ele continua: tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação. O que são expiações? Provas, sacrifícios, né? Nela, na Terra, ainda predomina o mal. Então, os espíritos nos dizem que nós temos basicamente 5 tipos de mundos, tá? E nós vivemos naquele mundo que é compatível ao nosso progresso e evolução. O primeiro tipo de mundo são os mundos primitivos, os homens da caverna. Depois, o segundo, provas e expiações. Eu vou aqui aprender, vou evoluir, vou me melhorar, vou superar as minhas tendências negativas. E o mal ainda prevalece diante do bem. O mal prevalece muito. Vou aprendendo, vou evoluindo, vou crescendo, chego no mundo de regeneração, que é o que o planeta Terra está nessa transição agora, onde o bem já começa a equilibrar diante do mal. E na hora do bem equilibrar, a turma do mal senta a lenha, reclama. Tá bom, estamos nessa transição de haver um equilíbrio. E daqui a pouco o bem começa a prevalecer. Depois vamos ter os mundos perfeitos, os mundos ditosos, felizes, que o bem prevalece diante do mal. Tem uma coisa ruinzinha aqui e outra ali, mas a grande maioria de coisas boas, até chegar aos mundos perfeitos. Ok? Então ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Então, né, tudo depende dos frequentadores. Quem está aqui no planeta, a maioria ainda está fazendo o caminho errado, né? Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado para a perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo de justiça e bondade. Ah, Sérgio, se a maioria faz coisa errada, está todo mundo condenado. Deus está condenando todo mundo. Não, está nos dando a oportunidade de aprender, de entender, de conhecer. Tá certo? Então, a gente, à medida que for crescendo e que for evoluindo, nós já poderemos reencarnar em mundos mais evoluídos, mais compatíveis para o bem. Assim como o planeta Terra, ele está numa transição de provas e expiações para regeneração. Provas e expiações para regeneração, sabe o que vai acontecer? Espíritos que já reencarnaram aqui, que só queriam o mal, eles, com essa evolução do planeta, eles já não conseguirão mais reencarnar aqui. Vão ter que ir para um outro mundo aí de prova e expiação. Porque o planeta também vai evoluindo. Então a gente vai tendo, né, esse acesso. Tá? Ele continua falando, mas de que delitos, né, de que crimes, de que erros esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada
na Terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Então é por isso que ele fala, né? A gente está aqui não por causa do nosso presente, mas estamos colhendo os frutos daquilo que fizemos no nosso passado. Então deixa eu fazer a coisa certa, né? Para eu poder lá na frente colher frutos melhores, tá? Por que tantos entraves, tantas dificuldades postos diante de meus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte, né? Então ele coloca, mas a porta é tão estreita, é tão pequena, eu queria a porta larga. Gente, todos têm a oportunidade. A gente não estudou semana passada? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Acho que eu posso dizer, todos são chamados. Agora a pessoa que ela vai querer ou não, aí é de cada um, ok? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se eu achar que reencarnação é só essa e acabou, realmente eu não vou conseguir explicar a justiça de Deus. Por que um nasce rico, outro pobre, um nasce saudável, outro nasce doente, não vou explicar nunca. Agora, entendendo a continuidade, olha lá, com a anterioridade da alma, ou seja, com as minhas vidas passadas, e a pluralidade dos mundos, tendo vários mundos, né, cada um compatível com o nosso grau de evolução, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo, né? Então aí a gente vai conseguir entender com clareza por que Jesus falava e ensinava aquelas coisas todas, né? Então, vamos trabalhar no bem, vamos crescer, vamos evoluir, vamos fazer um pouquinho melhor hoje, fazer um pouquinho melhor do que ontem. Vamos amanhã, um pouquinho melhor do que hoje, ok? Hora da prece para pessoas encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí e menciona aí os nomes das pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos aqui neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, esclarecimento, fortalecimento, para que consigam superar e enfrentar toda e qualquer situação que possa estar vivenciando nesta encarnação. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause, vamos para a fluidificação da água. Então, você está vendo aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo número 23. Depois você vai lá no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23 e bota meu nome, Sérgio. Vai ter o estudo completo da fluidificação da água. Vamos pegar então essa jarra, né? Colocar as mãos sobre esse vasilhame, essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui, né? Feita aqui a fluidificação. Já vou dar aqui o meu gole de água. Saúde. E agora, a prece de encerramento. Eu lembro aí que você vai pausando, né, cada etapa dessa, tá bom? Para fazer com calma. Ninguém beber água, rápido que já tá. Não, vai com calma. Vai pausando aí. Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade, deste Evangelho no Lar, de aprendizados, de conhecimentos, de reflexões, muitas reflexões, né, sobre o que estamos fazendo, sobre o que temos feito em nossas vidas e o que podemos fazer daqui para frente, né? Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram harmonizando,
e preparando esse ambiente, higienizando esse local, que possamos durante a semana fazer a nossa parte para manter este local tão harmonizado como se encontra agora, possamos ter uma semana de luz, de paz, de proteção e de auxílio, enfrentando todos os desafios que nos levam ao progresso e ao desenvolvimento. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos então mais um estudo, né? Espero aí que tenham gostado, tá certo? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!